Olá, amigas! Olá, amigos do canal Brasília 24 Horas. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 9 de outubro de 2019, venho trazer uma matéria para vocês sobre INSS. Saiba como utilizar o tempo de serviço militar na sua aposentadoria. Muitas pessoas podem somar o tempo de serviço militar na aposentadoria do INSS e, entretanto, por desconhecimento, não se valem desse direito. É possível utilizar o tempo de serviço militar para agregá-lo à sua contagem do INSS e assim se aposentar antes. Além disso, esse tempo a mais faz com que o valor da aposentadoria seja maior. E essa lei garante o direito de agregar o tempo de serviço militar ao tempo do INSS. Sim, essa lei, sim, ela é bem clara, é a lei de 8.213/91, que trata dos benefícios do INSS e prevê o seguinte: no artigo 55, o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. Então, o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário. Portanto, o tempo de serviço militar obrigatório e até mesmo o serviço voluntário deve ser considerados pelo INSS na contagem do tempo de sua aposentadoria. Um outro detalhe importante é que este tempo de serviço militar não pode ter sido utilizado na contagem de outro sistema de aposentadoria. Ou seja, se caso esse tempo já foi considerado na contagem para se aposentar perante o regime de previdência dos militares, ou então perante o regime dos servidores públicos, não é possível utilizá-lo novamente. E se durante o tempo de serviço militar também houve o trabalho em outra atividade? Vamos ver se isso é possível, se durante o tempo de serviço militar também houve o trabalho em outra atividade. Se acaso ocorrer de, durante o serviço militar, ter havido alguma outra atividade remunerada, como, por exemplo, um trabalho com carteira assinada, não é possível realizar a soma de tempos. E, nesse caso, o tempo de serviço militar não poderá ser utilizado, pois serviços que foram prestados ao mesmo tempo não podem ser somados e, portanto, somente um deles deve ser considerado. Mais uma outra pergunta: e como fazer para obter a documentação para garantir o tempo de serviço militar na aposentadoria? Primeiramente, o interessado deve se dirigir à junta militar e solicitar uma certidão que comprove a prestação de serviço militar. Nela constará onde o serviço foi prestado e principalmente a data de início e do fim do serviço. Com este documento em mãos, basta apresentá-lo para o INSS, que normalmente, sem problemas, faz a averbação do tempo de serviço militar na aposentadoria. Outra pergunta: como o governo pretende modificar esse direito na reforma da Previdência? Bem, gente, de acordo com a proposta da reforma da Previdência que está tramitando no Congresso Nacional, não há alterações em relação ao reconhecimento de tempo de serviço militar na aposentadoria. Entretanto, isso não faz com que se fique despreocupado. Para a maior parte dos casos, a reforma da Previdência será extremamente prejudicial. Isto porque aumentará o tempo de contribuição e trará a idade mínima para a aposentadoria e terá valores menores de benefício. Assim, para os casos em que resta pouco tempo para a aposentadoria e tiver sido prestado serviço militar, convém solicitar certidão e verificar quanto tempo pode ser agregado na contagem de tempo do INSS. Se caso houver a possibilidade de atingir o tempo mínimo de aposentadoria em data anterior à reforma da Previdência, assim fugir das novas regras, o pedido de aposentadoria deve ser feito. Lembre-se, tentar aposentar pelas regras anteriores à reforma é muito importante, pois pode significar um valor de benefício maior e este valor a mais integrará a sua renda para sempre. Mais uma outra questão: somente consegue fugir da reforma quem atingir todos os requisitos antes da reforma? Somente conseguirão fugir da reforma da Previdência aqueles que conseguirem atingir
todos os requisitos da aposentadoria antes da reforma da Previdência. Ou seja, para aqueles que estiverem muito próximos de se aposentar na data da reforma e, todavia, não tiverem atingido os tempos mínimos de aposentadoria, terão que aceitar as regras da reforma. Portanto, terão um valor de aposentadoria menor e terão que trabalhar por mais tempo. Mas um tempo de serviço militar não é a única forma de fugir da reforma. Há outros meios. Um dos principais meios de conseguir agregar mais tempo à sua aposentadoria, por exemplo, é comprovar o tempo de trabalho especial. Esse tipo de trabalho é aquele que expõe o trabalhador à insalubridade ou à periculosidade. Um exemplo aqui de uma pergunta. Eu já aposentei, mas não computei o tempo de serviço militar. Ainda há o que fazer? Sim, ainda há o que fazer. Em primeiro lugar, é necessário buscar o certidão na junta militar. E com este documento em mãos, você deve pedir uma revisão no INSS e esta revisão pode ser feita diretamente pelo interessado. Contudo, este procedimento pode ser um pouco complexo e é altamente recomendável que você busque um advogado especialista para fazer esse pedido. Ademais, se acaso o INSS colocar algum empecilho, talvez seja necessário ingressar com uma ação judicial, mas isso nem sempre é necessário. Então, em resumo, se você prestou serviço militar, mesmo que voluntário, deve fazer essa comprovação no INSS para melhorar e antecipar a sua aposentadoria. E mais, nesse momento, pré-reforma, é mais importante ainda utilizar esse tempo para tentar fugir da reforma, ok? Essa é a matéria que eu venho deixar para vocês no dia de hoje. Espero ter contribuído com mais essa informação, ok? Desde já agradeço pela sua atenção. Dê o seu like, ative o sininho para receber novas notificações, se inscreva no canal se possível para manter esse canal ativo e operante. Um ótimo dia a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.